para seguir. Então, gostaríamos de convidar agora para ministrar a palestra Sentido da Vida, Fator Protetor contra a Depressão no Idoso, a professora doutora Helga Reinhold, psicóloga, docente universitária, logoterapeuta, especialização em logoterapia, mestrado e doutorado em psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Gostaríamos de receber, então, a doutora Helga. Quando nós utilizamos o microfone para fazer as questões, nós que estamos aqui no palco, às vezes não ouvimos vocês aí. Então é interessante que a gente use o microfone para que o convidado que esteja aqui na frente ouça com claridade a pergunta. Tá? Então, se possível, a gente conseguir ter um pouquinho de paciência, levantar a mão e aguardar o microfone, é interessante para todo mundo, inclusive para que a questão seja respondida de acordo com a sua pergunta, né? Então, a gente pede a gentileza para que vocês nos ajudem, ok? Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês, né, nesse congresso. E depois de duas palestras tão brilhantes e bem-humoradas e tudo mais, vocês vão ouvir agora uma fala mais seca, né? E a respeito de um assunto que nos preocupa muito, porque acabou se tornando um dos grandes males da nossa época, que é a questão das depressões em todas as faixas etárias, inclusive já em crianças, adolescentes, né, que muitas vezes não veem outra saída a não ser o suicídio. Mas aqui no nosso congresso, a nossa ênfase é no idoso. E no idoso nós vemos uma incidência cada vez maior de depressões, ideações suicidas, muitas vezes também, quando o idoso não vê mais sentido em continuar a vida. Ele se pergunta, para quê? Para que eu vou continuar? Né? Então, é esse o tema de hoje. Desculpe o atraso, é que com a tecnologia, às vezes eu nem pensei no meu pendrive, tá? Depressão. Aqui. Isso aqui é PowerPoint? Tá, é esse daí mesmo. Deixa eu ver se é mesmo. Então tá. Isso, é isso mesmo, isso mesmo. Eu preciso disso aqui depois, que tem coisa para deixar aqui. Não, eu vou ficar aqui. E aqui eu passo. Pode usar muito aqui. Eu consigo usar menos objetos. Quando já é aqui. Então, tá bom. Bem, o nosso tema então seria o sentido da vida como sendo fator protetor contra a depressão do idoso. Todo mundo sabe o que é depressão, mas vamos rapidamente caracterizá-la aqui. Em linguagem popular, nós designamos com isso um estado afetivo, né? A tristeza, ou um sintoma, ou até uma síndrome ou doença. Então, sentimentos de tristeza são respostas humanas universais diante de situações de perda, de luto e outras adversidades. Enquanto sintoma, pode se manifestar em vários quadros clínicos, transtorno de estresse pós-traumático, alcoolismo, demência, etc.
enquanto síndrome, né? Então, além de alterações de humor, tristeza, apatia, etc., estão incluídas também alterações cognitivas e manifestações psicomotoras e vegetativas relacionadas ao sono e apetite. Enquanto doença, nós temos as várias denominações: transtorno depressivo maior, transtorno depressivo recorrente, etc. Uma diferenciação que é bastante útil na prática é fazer uma diferenciação entre será que a pessoa é ou ela está deprimida, né? Então, quando a pessoa está com sintomas depressivos no momento, que são ocasionados por algum evento externo que a gente conheça, então a gente diz que a pessoa está deprimida, né? Seria a depressão reativa, exógena ou psicogênica. Agora, quando a pessoa tem um histórico de vida com muitos episódios depressivos recorrentes, sem motivo aparente, então a pessoa ela é deprimida, chamada de depressão maior, endógena, biológica. Essa classificação de depressão endógena, exógena, é uma depressão, é uma nosologia mais antiga, mas para nós logoterapeutas ela tem uma utilidade prática que nós vamos ver daqui a pouco. Já a CID-10 e a DSM-4 adotam outros critérios de classificação, considerando geralmente o grau e a recorrência e a existência ou não de sintomas psicóticos. Quais as características, então? Aspectos gerais: sentimentos de tristeza ou vazio, falta de interesse pelo entorno, cansaço excessivo, a pessoa não sente prazer nas atividades e muitas vezes tem uma lentidão motora e cognitiva de pensamento também. Sintomas psíquicos, então: humor depressivo, sentimento de culpa, diminuição da capacidade de experienciar prazer em atividades, muito cansaço, dificuldade de concentração, autoestima rebaixada, né? Ela se desvaloriza, e sentimentos de culpa e autorrecriminações. Sintomas fisiológicos, muitas vezes distúrbio de sono, para mais ou para menos, né? Insônia ou hipersonolência, alterações de apetite também para menos, para mais, e interesse sexual diminuído. Características ou evidências comportamentais: crises de choro sem motivo aparente, ideação e comportamento suicida, a pessoa foge do convívio social e os sintomas motores, né? Ou lentificação generalizada, ou às vezes o contrário também, agitação psicomotora. Bom, por que essa diferenciação entre depressão endógena e exógena não corresponde mais ao estado atual dentro da psiquiatria? Porque muitas vezes a diferenciação entre o que vem de fora e o que é de dentro da pessoa é fluida, uma influencia a outra. Então, essa primeira pergunta, será que a depressão é herdada, né? Nós precisamos responder que existem fatores genéticos, sim, mas existe uma interação entre essa predisposição genética, a história de vida, a situação de vida da pessoa, os seus valores e as suas competências sociais. A outra pergunta é: depressão, com 2 S's, é uma doença do sistema nervoso central? Existe uma concepção de que a depressão resulta de diminuição de serotonina no nosso sistema nervoso central. Acontece que as pesquisas recentes estão mostrando o seguinte, que não foram constatados baixos níveis significativos de serotonina em todas as pessoas deprimidas, está faltando todas ali. E, por outro lado,
Nós vemos muitas vezes pessoas com baixos níveis de serotonina e que não estão em crises depressivas, né? Então, embora a serotonina e outras substâncias tenham uma influência, sim, nas crises depressivas, existem outros mecanismos do sistema nervoso central que estão interagindo com a serotonina e que tem, então, influência no surgimento da depressão. A outra pergunta é, então a depressão tem origem psíquica? Nem sempre há fatores psíquicos como causa. Por outro lado, fatores psíquicos como frustração, perdas significativas, frustrações, podem desencadear uma depressão. E assim a gente pode dizer que o sistema nervoso central e o psiquismo interagem e constituem aquilo que é o ser humano. Também convém não esquecer que o estresse excessivo e prolongado, crônico, pode também levar à depressão. E a quarta pergunta é: a depressão é causada pela sociedade? Aí nós precisamos responder que, em parte, sim, porque as condições socioeconômicas e culturais, a perda, transformação de valores numa rapidez muito grande, sem dúvida, influenciam o surgimento da depressão. Um exemplo pode ser o desemprego, crises econômicas e um fenômeno cada vez mais comum hoje em dia, o desenraizamento. A pessoa que muda frequentemente de domicílio por escolha própria ou forçado, né? E não cria mais raízes em lugar nenhum. Nós podemos, então, dizer que a depressão é causada pela sociedade? Em parte, sim, porque, na realidade, a época em que vivemos tem um impacto muito grande sobre nós, né? E tem uma coisa interessante também a lembrar, que antigamente sofrimento, pobreza, dificuldades, adversidades eram talvez maiores, mas eram vistos como desafios que você podia e deveria superar e, com isso, crescer, criando, né, a sua resiliência diante das adversidades que a vida apresenta para todos nós. Concluindo, então, quanto às causas, né? A depressão tem causas multivariadas, interagindo fatores genéticos, ambientais, históricos, sociais e pessoais. Nós temos, dentro da logoterapia, um capítulo à parte, que são as neuroses noogênicas. E aí convém lembrar que, embora o nosso espírito não possa adoecer, um conflito de consciência, um vazio existencial, uma crise de valores, podem desencadear essa neurose específica, que é a neurose noogênica. E nas palavras do próprio Frankl, ele diz assim, que trata-se de neurose noogênica quando há um problema espiritual, um conflito ético ou uma crise existencial como etiologia da neurose. Bom, na neurose noogênica, a frustração existencial se une a uma afecção somatopsíquica, ou seja, a manifestação do espiritual negativa, vamos dizer assim, vai se refletir em sintomas psicossomáticos. E aí é muito importante, isso a Elizabeth Lucas frisa muito bem, fazer uma diferenciação entre a depressão endógena, exógena, né? Ou ela é causada por uma conscientização de que a minha vida não está correndo do jeito que ela deveria. A minha vida tem aspectos
que eu preciso resolver. Ou seja, eu estou numa tensão noogênica, que não é doença ainda. Vai me levar, pode me levar a uma busca de um sentido na minha vida que até então eu não tinha. Ainda falando a respeito da neurose noogênica, esse sofrimento espiritual pode se transformar em doença psíquica, quando a pessoa não atende aos chamados do seu espírito e quando não encontra respostas, ou encontra as respostas erradas para suas dúvidas existenciais. Ao longo da vida, essa neurose noogênica se manifesta de diferentes maneiras. No jovem, em geral, a neurose noogênica se manifesta por revolta, radicalismo, comportamentos de risco, busca desenfreada de prazer e risco, né? Sempre querendo extrapolar aquilo que o bom senso diz que não se deve fazer. Na meia-idade, vem a famosa crise da meia-idade, quando nós começamos a reclamar de uma certa rotina no trabalho, nos relacionamentos, e surge uma frustração muito grande em relação à vida que se está levando. E, finalmente, na velhice, é que nós vamos verificar a verdadeira depressão noogênica, quando a pessoa demonstra apatia, resignação, negativismo, retraimento social, pessimismo crônico. Muitas vezes na superfície, como nós vimos naquele pequeno vídeo que o professor nos apresentou agora há pouco, em que o idoso aparentemente apático estava mostrando uma sabedoria extraordinária, né? E não era apático nada, não era demente, vamos dizer assim, no sentido em que a gente atribui normalmente. Bom, muitas vezes, numa neurose noogênica e depressão noogênica, nós vivemos num círculo vicioso, que a Elizabeth Lucas costuma chamar de círculo diabólico, e que começa assim. Você tem uma frustração existencial, essa frustração existencial não é resolvida, você cristaliza, então, tudo isso numa neurose ou depressão noogênica. Aí você começa a apresentar comportamentos inadequados, você tem dificuldades para dar conta do dia a dia. Então, a sua vida fica desorganizada. Isto causa desesperança, medo do futuro, desilusão, e aí a frustração existencial do início se agrava, se intensifica cada vez mais, e você fica girando nesse círculo diabólico, do qual é difícil sair. O que eu queria acrescentar aqui, não, acho que eu vou ainda adiantar um pouquinho mais, depois eu vou contar um estudo de caso interessante. O que a logoterapia, então, pode fazer para prevenir e tratar a depressão? No caso, todas as depressões. Todas as depressões se beneficiam tremendamente com essa abordagem logoterapêutica. Uma coisa importante que eu vejo é a pessoa se queixar do passado, de tudo que ela fez e que ela vê como desprovido de sentido, desprovido de satisfação. Então, a primeira coisa seria voltar o olhar para o futuro, fazer as pazes com o passado, encontrar retrospectivamente um sentido na sua vida que você levou até então e viver plenamente o presente, né? O presente momento, com sentido, acatando a missão que nos é delegada.
e aceitar os desafios do futuro. Um outro aspecto, valores e crenças que deem suporte em situações de crise, especialmente. E aí, esse tema já foi levantado agora há pouco, sob a forma de você ter uma crença, você ter uma fé, você ter uma religiosidade que já foi comprovado hoje por inúmeras pesquisas, aumenta o bem-estar da pessoa em todos os níveis, principalmente nessa fase mais avançada da nossa idade. Outra coisa é viver num sistema paralelo de valores e não num sistema piramidal em que a minha vida gira em torno de um único valor máximo. A hora que esse valor desaparece, eu caio junto com ele. Então, desenvolver um sistema de valores paralelo, em que nós temos alguns valores grandes, alguns médios, muitos pequenos, e que nós vivemos no nosso dia a dia. A prática da autotranscendência, eu fazer um movimento em direção ao mundo, em direção aos outros, e não ficar preso em mim mesmo. Praticar a derreflexão e o autodistanciamento. Sabemos por inúmeras pesquisas que a presença de sentido percebido reduz inclusive os efeitos do estresse e do burnout, tão comum no mundo do trabalho hoje. E uma outra coisa, um outro recurso fundamental, muito importante, é o próprio modelo tridimensional da logoterapia, que mostra que a dimensão espiritual ou noética não pode adoecer, ao contrário do psicofísico. Quer dizer, o fato da pessoa perceber que tem uma dimensão que vai sempre estar disponível para mim, já é um fator de proteção muito grande, quando a pessoa consegue realmente entender esse modelo antropológico da logoterapia. E um outro recurso muito utilizado e comprovadamente eficaz são as chamadas universidades da terceira idade, que surgiram aqui no Brasil no início da década de 90. Inclusive, na universidade em que eu trabalho, nós criamos o nosso primeiro curso de Universidade da Terceira Idade, em 92. E daí eu tenho os resultados de um levantamento que eu fiz com 247 idosos que frequentaram o curso de 2000 a 2011, mostrando os benefícios de participar de atividades assim. Então, vejam, 48%, metade diz que apresentou melhora na comunicação e convivência com os outros. 29% melhoraram seu estado de saúde física e mental. 9% superaram a depressão e o luto. E uma experiência que a gente verifica muito nesse curso, né, do qual eu participo, é que constantemente alunos participantes trazem outros idosos que estão passando ou por uma situação de luto, de perda, ou se mudaram recentemente para a cidade, não conhecem ninguém, estão isoladas, né, deslocadas, e que vão para o grupo, e a gente, acompanhando individualmente essas pessoas, a gente vê como em pouco tempo elas reagem, elas começam a participar, elas começam a demonstrar alegria e grande prazer, e não querem faltar por nada às aulas, né? Tem também um outro relato da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que também alcançou resultados semelhantes, mostrando aí numa pesquisa que eles manifestaram menos sentimento de solidão, aumento da autoestima, mais alegria e prazer em viver e encontraram um novo sentido de vida. Os autores concluem, então, que as universidades de terceira idade contribuem positivamente
para o bem-estar de idosos. E aí está incluído, inclusive, a diminuição de episódios depressivos. Vou agora rapidamente lembrar um caso clínico do próprio Frankl, que acho que é muito conhecido, o caso da senhora Lineck, e depois um caso meu, né, de um atendimento de uma pessoa também. O caso da senhora Lineck, acho que é conhecido de todos, é uma senhora de idade que de repente entrou assim num estado depressivo porque ela lamentava o fato de ter trabalhado a vida inteira. Ela era um tipo de governanta, empregada, né, de uma família de posse durante muitos anos, e dela de repente vê o trabalho dela como inútil, né, tendo gasto 50 anos trabalhando sem se sentir com isso feliz e satisfeita. E como o Frankl, então, conseguiu, num diálogo socrático, ajudar essa pessoa a retrospectivamente encontrar um sentido nessa dedicação, nesse trabalho de uma vida inteira, e conseguiu assim reverter a situação em que a pessoa se encontrava de profunda depressão. Vou falar agora de um caso de uma freira. Deixa eu ver onde está meu protocolo aqui. De uma freira que, 78 anos, é de uma ordem religiosa que trabalha principalmente em hospitais, ou trabalhava, né? Hoje já não são mais tão solicitadas, internado numa casa de repouso, onde de vez em quando eu faço algumas palestras dinâmicas e trabalhos. Portanto, elas já conhecem Viktor Frankl, conhecem a logoterapia, a questão do sentido. E essa freira de 78 anos foi me encaminhada pela superiora, dizendo que ela só chorava. E era uma pessoa que eu já conhecia, assim, dos meus trabalhos em grupo, sempre muito alegre, muito disposta e muito querida pelo grupo. Mas aí a superiora me ligou e marquei uma hora para ela vir, então, conversar comigo. Nessa primeira sessão, ela só chorava também, né? Então, ela chorava, daí ela parava um pouco, ela contava a história de vida dela. Desde os 17 anos, ela trabalhava em hospital e aí se aproximou de uma comunidade religiosa, né, porque as freiras trabalhavam também no hospital. Aí ela continuou sempre trabalhando ali, sentiu o chamado de Deus e ingressou na vida religiosa, sempre cuidando de doentes. Aí ela conta a história da família. Era uma família pobre, na zona rural, 6 irmãos. A mãe era muito rigorosa e ensinava às crianças valores como honestidade e trabalho. Ela contou, inclusive, assim, quando a galinha da vizinha botava um ovo no galinheiro dela, a mãe mandava os filhos levar o ovo de volta para a vizinha, né? Tal era a honestidade da família. Hoje, então, ela se sente desgastada por todo o trabalho. Aí, cada vez que ela fala isso, ela chora. Estou desgastada, estou doente. Realmente, ela tem problemas ortopédicos, já fez uma prótese num dos joelhos, teve câncer de mama. E, além disso, ela tem problemas, distúrbios de sono, dorme pouco, um sono interrompido, que é uma doença profissional do enfermeiro, inclusive, que trabalha, e outras profissões que trabalham em turnos. E ela conta que às vezes ficava 3 noites seguidas de plantão e que a única vontade dela é deitar no chão e dormir. Tamanha era a exaustão dela. Então, era uma época em que não se
prestava muita atenção nesse bem-estar físico e psicológico do trabalhador, né? Inclusive trabalhando com doentes, levantando o doente de qualquer maneira, sem prestar atenção à própria coluna, né? Que acaba ficando, então, afetada. Bom, ela então se queixando, chorando, né? E dizendo assim, bom, eu não sei o que eu ainda estou fazendo aqui também, a minha vida é só sofrimento, tenho que tomar medicamento para dormir, medicamento para as dores articulares e assim por diante. Além disso, ela estava numa casa de repouso muito longe da origem dela, longe dos médicos nos quais ela tinha confiança. Bom, e aí ela ainda disse que a vida inteira ela trabalhava sorrindo, procurando dar esperança, porque aí eu tentei saber um pouco melhor como é que era o trabalho dela ao longo desses anos. E ela mesma disse, olha, eu sempre trabalhei sorrindo, apesar de todo o meu cansaço, tentava dar esperança ao doente, eu não só cuidava da saúde física, mas eu também cuidava da vida espiritual e psíquica desses pacientes internados no hospital, mas sempre chorando. Aí eu fiz a primeira intervenção e a intervenção foi a seguinte, eu perguntei, quantos pacientes será que já passaram por suas mãos ao longo da sua vida? Ela parou e começou a fazer as contas, né? Começou a fazer as contas e ela se atrapalhou toda com as contas, né? E no fim, eu ajudei um pouco, né? Quantos doentes por dia, quantos doentes por semana, quantos por mês, quantos por ano? Bom, chegamos à conclusão que ela havia cuidado de milhares de pessoas. A gente chegou mais ou menos a uns 20.000, 30.000 pessoas que ao longo de 40 anos de trabalho no hospital, ela havia consolado, ela havia ajudado, ela havia, assim, dado amor a elas. Então, essa foi a primeira vez em que ela, então, parou de chorar, né? Porque ela falou, puxa vida, eu nunca tinha pensado que eu conseguia ajudar tantas pessoas, né? Então, eu até fiz uma intervenção, falei assim, então, a senhora pode imaginar quanta esperança, bem-estar e alegria a senhora foi capaz de dar a esses pacientes internados incontáveis que passaram pela sua mão, né? Aí ela chorou mais uma vez e depois ela disse, sim, eu acho que eu fiz o bem para muitas pessoas. E aí ela estava tranquila, né? Calma, tudo bem. Daí ela ainda conversou um pouco, mas dessa vez assim, com otimismo, olhando para trás e ainda dizendo o seguinte: pois é, então, eu consagrei minha vida a Deus e a vida inteira eu honrei esse meu compromisso, ajudando milhares de pessoas. Bom, resumindo, tudo isso aconteceu na primeira sessão. Na segunda, ela voltou, ela não mais estava chorando e ela começou a ver uma porção de aspectos positivos no passado e inclusive no presente. Né? Ela está numa casa que tem muito conforto, tem muita assistência, tem um salão de fisioterapia no próprio convento para todas as freiras idosas, né? E, quer dizer, ela teve alta após a segunda sessão. Eu vou acompanhá-la ainda um tempo, mas, em princípio, a terapia dela está encerrada, vamos dizer assim, né? Bom, concluindo então, nós podemos dizer que a logoterapia oferece recursos como nenhuma outra linha terapêutica para trabalhar com crises depressivas, sejam elas mais de origem endógena, sejam elas noogênicas,
né, de origem espiritual. Então, em qualquer uma dessas circunstâncias, nós podemos prestar uma ajuda inestimável com essa teoria e prática da logoterapia, que vocês estão aqui aprendendo cada vez mais e se aprofundando cada vez mais nas possibilidades dela para ajudar as pessoas na atualidade que estão tão carentes de um sentido, diante de todas as mudanças que ocorrem na sociedade, tudo isso que está sendo trabalhado aqui no Congresso desde ontem e vamos continuar trabalhando aqui. Então, era isso que eu gostaria de falar e agora eu gostaria de responder a perguntas, dúvidas de vocês. Vocês vão falar alto ou vai ter microfone? Alguém quer perguntar? Pedir a gentileza para a técnica acender a luz da plateia, por favor. Acho que sim, senão eu não enxergo quem está falando. Bom dia. Bom dia. Antes de tudo, parabéns pela belíssima palestra. Eu gostaria de saber se você teria um livro publicado. Não, eu não tenho livro publicado. Tenho, assim, artigos esparsos, mas não tenho livro publicado. Ainda. Tá bom. É que não dá tempo, né? A gente está, assim, muito na ativa e eu sou tradutora, inclusive, traduzi alguns livros, mas falta tempo para sistematizar as coisas e publicar, mas acho que ainda vai sair. Quando eu me aposentar, certo? É um projeto. Eu gostaria de saber também, com relação a essa universidade da terceira idade, se existem, assim, dentro da programação, conteúdos dentro, assim, exatamente dessa filosofia do Viktor Frankl. É claro que você respira isso em tudo que Então, fala. como eu dou aula para elas, eu realmente sempre abordo a logoterapia sob todos os aspectos, né? Eles têm aula de filosofia, de psicologia, de direito, de saúde, fazem também muitas excursões educativas, né? Mas elas têm, sim, elas têm essa abordagem logoterapêutica, né? Que é de grande utilidade, como a gente está vendo aqui, para a terceira idade. E essa história da freira me tocou bastante, porque eu também fui freira durante 11 anos, depois me casei com um teólogo, e todo esse processo que você colocou na sua palestra, desculpe estar falando assim de algo pessoal. Não, mas eu acho que é muito importante a gente ouvir os depoimentos pessoais, né? Eu acho que as discussões costumam ser muito ricas, né? Mas calhou assim, foi assim, uma roupagem para o meu momento atual. Porque eu cuido do meu marido 7 anos com Alzheimer e Parkinson, ele faleceu há 2 anos. Eu lecionava na faculdade, aqui na Faculdade Barão de Mauá, durante 14 anos, e há 1 ano e meio fecharam 15 cursos, inclusive aquele em que eu lecionava. Depois eu tive, assim, o meu filho único, né? Ele mora na Noruega, mora fora do país já há 12 anos, minha família é toda de São Paulo, então eu me vi, assim, um pouco perdida, sendo até um pouco simplória, perdi até o meu cachorrinho, que tinha 17 anos comigo. Então, graças a essa pessoa que está do meu lado, que ela dirige um grupo de meditação, e eu participo desse grupo, e a toda uma espiritualidade que eu mantive, eu consegui, assim, eu diria até sobreviver, mas a gente sente um vazio muito grande de todo um contexto que você, assim, realizou. E, de repente, você falando a história da freira, eu me dei conta de que
a gente também tem que fazer uma autocura, porque ela curou tanta gente, ela ajudou tanta gente, e depois ela se esqueceu dela mesma. E você despertou-a para esse aspecto, né? Que foi assim algo que de repente ficou tão mais claro para mim, que você fica assim naquele choramingo, naquela vida que parece que perdeu a graça, que perdeu o sentido, e tanta coisa você fez e tanta coisa você tem por fazer. E olha, você não imagina como foi importante para mim te ouvir. Acho que você veio aqui principalmente por minha causa. Eu te agradeço imensamente, viu? Bom, eu acho que o seu depoimento foi muito valioso e queria acrescentar o seguinte: a cura aconteceu pela autotranscendência e pela percepção da sua autotranscendência, né? Como a senhora falou, cuidou do marido durante muitos anos, com doenças crônicas incuráveis e tal, e isso foi autotranscendência. Né? Só que talvez não se deu conta de tudo isso, como a freira não havia se dado conta de que ela foi um motivo de alegria, de esperança para milhares de pessoas que passaram pela mão dela. Né? E de repente a gente olha para o passado, ao invés de se lamentar, nossa, eu fiquei 8 anos cuidando da pessoa e deixando de lado a minha pessoa e tal, de repente você olha de uma maneira, de uma perspectiva diferente. Não, olha, eu fiz um movimento em direção a essa pessoa. E como consequência, você se cura, você não se lamenta mais do tempo que você perdeu, entre aspas, cuidando. Né? Por favor, você queria colocar? Ela levantou a mão. Acho que era sequência do que ela estava dizendo. A senhora, ao seu lado, acabou de falar. Porque a senhora tinha levantado a mão. Ok, tudo bem. A senhora citou a vantagem de se adotar o sistema de valores paralelo ao invés de piramidal. Se pudesse, assim, brevemente dar uma explicação, gostaria. O sistema de valores piramidal seria assim. Imaginem uma pirâmide e aqui no topo está um grande valor que rege minha vida. Vamos pegar o trabalho. Né? Uma pessoa muito comum hoje, o workaholic, né? O trabalho é o grande valor da vida dele, em torno do qual gira tudo. O que acontece quando ele se aposenta? Cai esse grande valor e a pessoa desmorona, porque não tem outros valores que a sustentem. Tá? Então, esse é o sistema piramidal. Ó. Um grande valor aqui. Sistema de valores paralelo é uma linha aqui, outra linha aqui, outra aqui, né? E distribuído aqui nesse sistema paralelo, nós temos alguns grandes valores, que pode até ser um deles, o trabalho é um grande valor, outro valor a família, outro valor a música que eu gosto, um outro valor é um grupo da igreja do qual eu participo. Depois a gente tem uma porção de valores de tamanho médio e muitos valores pequenos, distribuídos paralelamente. Agora, vamos imaginar, eu vou me aposentar. Então, um grande valor que estava ali, ele vai desaparecer. Eu trabalho remunerado, vou me aposentar. Agora, eu tenho todo um sistema paralelo para me sustentar. E no sistema piramidal, não. Eu tenho um único grande valor. Mesma coisa, por exemplo, às vezes tem casamentos em que o companheiro é o único grande valor. E quando ele morre? Né? Deu para entender a diferença? Okay. Sim? Então, bom, inicialmente, faz mais de 35 anos que nós somos amigas e eu conheço o brilho dessa pessoa. E você parece que está resgatando um pouco desse brilho que estava meio escondido agora, devido às perdas. A minha pergunta é bem prática. Aqui em Ribeirão Preto, existe a Universidade de Terceira Idade? Olha, eu vou perguntar para
para os ribeirão pretanos, né? O que existe aqui? Acredito que sim, Maria Luísa, você tem? Você quer falar? Eu não entendi muito bem. Ah, tá. E a gente poderia ter acesso a uma informação assim mais clara disso? Ah, tá. Tá. No site da USP. Como? Como? Entendi. Até dependendo um pouco do interesse dos alunos, que o currículo é composto, porque é um curso livre, né? Não é sujeito ao MEC, nada disso, Sim. mas, em geral, ele tem um cunho acadêmico, mas também tem a parte recreativa, tem a parte social, a gente trabalha muito com dinâmicas de grupo ali, né? E conforme o interesse, outro dia teve interesse por problema com cachorro, como é que lida com cachorro, como nós temos medicina veterinária, então veio um grupo de professores, alunos com cachorro e gato e tudo embaixo do braço, né, meio que assim, para responder a todas as dúvidas que elas tinham com referência ao animal doméstico, como dar banho, por que tem que vermifugar, todas essas questões, né. Eu uso, em geral, o feminino, porque 95% da clientela é composta por mulheres, né? Que parecem, aliás, a aposentadoria é muito mais difícil para os homens, né? Isso a gente até comentou ontem. E também as mulheres são mais ativas e mais flexíveis para buscar recursos para amenizar, né, o sofrimento de estar envelhecendo, vamos dizer assim, né? Então, acho que respondeu, né? Aliás, a mãe da Maria Luísa frequenta esse curso há muito tempo, com um resultado muito positivo, né? Bom, pelo que eu estou vendo, você é de Campinas, né? Não. Não. De São João da Boa Vista, na mas divisa então, com Minas. Vocês têm, então, algo bem mais organizado em relação ao que você chama de Universidade da Terceira Idade. Sim. Existe sim. uma organização, Sim. quase um instituto mesmo. Sim, né? sim. Sim. Na verdade, é um curso de extensão que a gente chama. Então, né? seria interessante. Mas um curso de extensão permanente, já desde 92. A PUC de Campinas fundou o primeiro curso desse tipo. E a gente logo foi copiar a ideia deles. E a gente tem o curso desde 92. Então, fica o pedido ao pessoal da USP para tentar fazer isso, né? Organizar isso. E eu, particularmente, gostaria imensamente de participar. Outra pergunta, também prática. Gostaria de conhecer os terapeutas que utilizam logoterapia aqui em Ribeirão Preto. Também não tem noção, não vejo essa informação com clareza. Acredito que a Marina pode dar essa informação. Acho que seria até interessante, tem no site, tem no blog, mas seria interessante, sim, colocar não só de Ribeirão Preto, como da região, sim, ou até do estado, né? Sim. Do estado de São Paulo. Você Exatamente. quer falar alguma coisa, Marina? Está em cima da hora. Tá. Da minha parte é só isso. Muito obrigada. Ok. Nós abriremos para mais duas perguntas. O senhor e depois a senhora aqui, né, que pediu a palavra. Bom,
Bom dia, meu nome é João, sou enfermeiro. Eu queria parabenizar pela palestra, da importância do profissional nesse tratamento da depressão. Por quê? Eu passei por isso e a gente sabe muito bem quanto é importante você ser assistido por um profissional. Porque como que era vista a depressão antigamente? A pessoa que tinha depressão, todo mundo falava o quê? É vagabundice, você não quer trabalhar, você quer esconder as coisas, você não quer... E falavam para a gente, vai para o shopping, vai ver vitrine. Como que você vai para um shopping em depressão ver vitrine? É o maior absurdo que a gente poderia ouvir. Por pessoas que não são preparadas para dar esse tipo de assistência no momento que as pessoas estão mais precisando. Então, o ideal, nós agora como divulgador, nós devemos isso e orientar, procurar realmente um profissional que tenha qualidade e especialidade para cuidar desse tipo de doença. O nível de mortalidade é muito grande em pessoas depressivas. O que eu queria acrescentar aí é o seguinte: a gente observa ao longo dos últimos 30 anos uma compreensão cada vez maior das pessoas em geral a respeito da depressão, porque realmente é muito comum isso. A pessoa nem para ouvir muito, fala assim, não, vai no shopping, faz isso, faz aquilo, ou reaja, né, faça. Mas o que a pessoa depressiva mais quer, ela quer reagir, ela não consegue, né? Então, o entorno é muito importante também, né, para se lidar com um depressivo. Eu acho até isso é importantíssimo, os cuidadores, né, as pessoas da família, o círculo de amigos, para saber um pouco melhor o que é uma depressão, para não falar essas atitudes aí que realmente só pioram o sentimento de culpa da pessoa que está com depressão, né? Não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa. Bom dia a todos. Meu nome é Sueli, eu sou enfermeira e sou professora aqui na Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. E uma das áreas de conhecimento minha é a enfermagem gerontológica e geriátrica. Eu quero parabenizar, né, o pessoal que organizou esse evento. Conheço muito pouco de logoterapia, vim aqui mesmo para conhecer um pouco mais e para tentar me aprofundar um pouco mais. Eu divulguei para os alunos lá na escola, principalmente para as alunas que são da Liga de Gerontologia, tem algumas delas aqui. Então, assim, né, a gente vê, eu acho que são várias pessoas com interesse, né, e principalmente por estar, né, relacionada à questão do envelhecimento. Eu queria dizer também, te parabenizar pela sua palestra e dizer que muitas vezes, né, o idoso ele tem a depressão e ela sequer é percebida, porque a gente ainda tem muito aquilo de que tudo que acontece com o idoso, mas é porque está velho, está envelhecendo, ele está ficando quietinho ali num canto. Muitas vezes colocam ele lá para ver televisão, ele está lá e não está nem vendo a televisão, né? E acho que é importante, como você acabou de falar, até da gente divulgar isso para os familiares, para as pessoas que cuidam. Eu faço parte de um grupo que faço um acolhimento para cuidadores aqui no HC, e muitas vezes você tem lá o idoso com algumas patologias, inclusive com depressão, e o cuidador na mesma situação, né? E muitas vezes eu costumo dizer, a gente sai da reunião e assim, a gente sai tão sugada da reunião, né, com esses cuidadores, e muitas vezes eu saio com a sensação de que, puxa vida, acho que eu não dei conta né? Mas a gente acaba fazendo uma conversa e trabalhando o que é possível. Então, assim, né, a sua palestra me despertou para muitas coisas e vou buscar mais, me aprofundar um pouco mais, para tentar me ajudar, para poder ajudar melhor as pessoas também. Só com relação à questão da Universidade Aberta à Terceira Idade,
o que a gente tem aqui é um pouco do que as pessoas já disseram aí mesmo, né? Que nem, por exemplo, lá na enfermagem, a gente tem, sim, algumas disciplinas que são oferecidas para os alunos de graduação e que elas são abertas para pessoas com 60 anos ou mais de idade, e as pessoas elas podem participar junto com o aluno, né? A gente tem uma disciplina lá que é enfermagem e gerontologia, que a gente oferece, né, vagas, e tem participado, né, alguns idosos, às vezes não tem, eles não tem ninguém inscrito, eles não participam. E o que a gente vê assim que acontece de melhor é a integração, né, entre o idoso que está lá participando da disciplina e os alunos. Então, para a colega lá que perguntou, o que a universidade está oferecendo, né? E tem outras, eu sei que tem outras unidades aqui no campus que também oferecem da mesma forma. Era isso. Ok. Eu só queria voltar à questão da enfermagem para dizer o seguinte: para profissões de ajuda, na área da saúde especificamente, a logoterapia tem se revelado de uma importância fundamental, né? E eu acho que nós temos aqui o Instituto em Ribeirão, que está, inclusive, aberto para fazer palestras ou até dar assim, algum simpósio para que os alunos possam tomar conhecimento dessa teoria e dessa prática, que é muito valioso. Eu dou aula, inclusive, no curso de enfermagem, lá onde eu trabalho, e a gente nota que é uma maneira de olhar o paciente de modo diferente, que você aprende com isso, né? Tá? Ok. Helga, muito obrigada, então. O doutor Guilherme quer fazer, acho que uma... Doutor Guilherme quer fazer uma pergunta. Ok. Aqui, tá aqui sempre frente. É bom ouvir a Helga e sempre a gente aprende. Eu queria, pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, dizer o seguinte, que gerontólogos e geriatras no Brasil inteiro fazem curso de cuidadores. É uma das maiores preocupações da gente, curso de cuidadores. E eu soube agora pela professora Marina, que aqui também no Instituto vai haver um curso de cuidadores com base na logoterapia. E a logoterapia, gente, é uma teoria tão eficiente que esses casos que a professora Helga trouxe e que citou o Viktor Frankl, em poucos encontros, a pessoa readquire a chama da esperança. E ela traz à memória o que traz esperança. E isso é que todos nós precisamos para viver. Parabéns. Obrigado.